Olá. Estou esperando o Thiago aqui, nosso convidado de hoje. Aperta nele, fala. Peraí. O Thiago chegou. Aê, deu certo. Muito bom. Tudo Boa bem? noite, doutor Thiago. Tudo bem? Tudo, boa noite, Flávia, boa noite, Marina. Boa noite, Ti. Tudo jóia. Esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar o nosso tema de hoje, né? Com certeza. Vamos aguardar aqui as pessoas. O Edivaldo entrou. Vânia, Godoy. Nossa, bastante gente entrando, que legal. Muito legal. Muito legal. Vai ser Alan, Dino, Henrique. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito feliz de todo mundo estar acompanhando com a gente. Nosso projeto. Com E a certeza. gente está tentando manter aí o distanciamento, né? Então, uma está mais para frente, outra está mais para trás, né? Para manter aí, apesar de estarmos em isolamento, né? E aí a gente ter essa condição, né, né, privilegiada, né, de ficar em isolamento, trabalhando de casa. Mesmo assim, a gente tomando os devidos cuidados, né? Então, eu acho que hoje, né, é um dia muito especial, que é inaugural para a gente, porque iniciamos um projeto. Daqui para frente vamos fazer várias lives, e cada mês nós vamos escolher um tema muito pertinente, muitas vezes muito relacionado com o que está ocorrendo, né, em nossa sociedade. Bem como outros temas assim que sejam relevantes para o público em geral, né? Então, gostaria de agradecer, né, todo mundo que entrou aí, que está assistindo. E nós pensamos na primeira rodada, né, de lives ligadas à educação, né? Principalmente depois dos últimos anúncios, né? De uma extensão do ensino remoto, né? Um retorno das aulas presenciais, pelo menos aqui em São Paulo, apenas em setembro, ainda de uma forma de rodízio, mantendo ainda o ensino remoto, né? E um tema que, para a gente que atende crianças e adolescentes, né, tem sido muito relevante, porque tem sido um tema muito discutido durante as sessões terapêuticas, né? E nós pensamos também muito no sentido de como que essas crianças se adaptam ao ensino remoto, né? Uma novidade que talvez viria daqui 5, 10 anos, né? E chegou de uma forma abrupta, né? Sem as escolas terem a condição de se preparar previamente, né? E aí a ideia, hoje a gente discutiu um pouquinho como que ocorre o ensino remoto, cognitivamente, pensando com base nas neurociências, né? E como que o aprendizado ocorre de uma forma geral, né? Então, pensando nesses dois temas, né? É o nosso convite ao Dr. Tiago, né? O Dr. Tiago, ele é neuropsicólogo, doutor em educação pela Unifesp. Ele é professor universitário, docente permanente do programa de mestrado em Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Unifesp.
um amigo de longa data, que a gente tem muito carinho por ele, uma pessoa extremamente competente. Eu acho que só tem a acrescentar hoje para todos nós. Então, Tiago, queria saber assim um pouquinho, com base nas neurociências, como que ocorre o aprendizado de uma forma geral? Ok, né? Realmente eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo nessa live, neste momento. Realmente é um tema importante, fundamental da gente discutir. Em termos do ensino universitário, a gente está finalizando um semestre letivo, se preparando, né, para daqui a um mês iniciar mais outro semestre de aulas. E em relação às escolas, muitas escolas estão aí no fechamento, né, bimestral, também em termos de preparação para novos rumos, novas trilhas de aprendizagem. Então, é um momento bastante oportuno para a gente discutir essas questões de como ocorre a aprendizagem no ensino remoto. Eu pensei inicialmente, Flávia, da gente fazer uma distinção importante entre o ensino à distância e o ensino remoto, né? Por que a gente está usando essa expressão aqui na live? Por que as escolas, as universidades têm tomado muito cuidado em dar um termo para esse tipo de processo de ensino, de entrega de conteúdos e de aulas, né? Primeiramente porque realmente são coisas muito distintas, né? A educação à distância, o famoso EAD, que tem também várias vertentes, ramificações, e-learning, né? Que tem aprendizagem híbrida, uma mistura, às vezes, de 25% de ensino assíncrono, né? Versus a questão do ensino síncrono, né, que às vezes pode ser também os outros 75% ou 50%, a educação remota, ela é algo novo, é algo que não foi completamente explorado nas proporções em que nós temos vivido no cenário educacional atual, né, pandêmico, que nós temos enfrentado após o fechamento das escolas. Então, o ensino remoto, ele é caracterizado por uma separação física entre professores e alunos. Basicamente por isso, né? Na educação à distância, a gente tem uma separação física também, mas a gente tem uma separação dos tempos do ensino, né? Em muitos conteúdos de ensino à distância, os alunos podem construir o percurso de aprendizagem, a trilha de aprendizagem que desejarem. Eles podem, aos poucos, irem lendo os materiais, assistindo os vídeos, fazendo as atividades, recebendo feedbacks que às vezes são automáticos ou são administrados por tutores treinados, capacitados para isso. E no ensino remoto nós temos o quê? Um professor que já tinha uma sequência didática, já tinha um conjunto de conhecimentos preparados para o ensino presencial e que da noite para o dia eles tiveram que adaptar para um ensino remoto, né? Utilizando algum tipo de tecnologia da informação, das comunicações, sejam celulares, computadores, mesmo WhatsApp, como algumas escolas públicas têm feito. Então, são coisas completamente distintas. Logo, estamos falando de processos de aprendizado diferentes, certo? Então, a primeira questão é essa. A gente poderia falar até no ensino remoto emergencial. Certo. Porque estamos numa crise, numa emergência. Muitas universidades e principalmente muitas escolas
não estavam preparadas, não tinham recursos físicos, né, recursos de infraestrutura, de tecnologia para esse tipo de ensino. Então, ele é emergencial. Agora, nós estamos no momento de migrar de um ensino remoto emergencial para um ensino remoto planejado ou intencional. Um ensino remoto em que tanto professores quanto alunos vão estar mais habituados e preparados para pensarem nas modalidades, né, e recursos, técnicas, estratégias pedagógicas que serão necessárias para um ensino de qualidade nesse período. Para a gente ter uma ideia, o fechamento de escolas é algo tão incomum, né, tão incomum, que mesmo em outros cenários de pandemias, por doenças infecciosas, né, como a influenza, a gripe suína, as escolas fechavam no máximo 2 semanas. Sim. Nós estamos há quase 120 dias, né, de escolas fechadas. Pelo menos ali a gente pode se situar entre o dia 17 e 20 de março para cá, o fechamento das instituições educacionais. Sim. Então, veja que é um período nunca antes experimentado. Então, eu vou trazer aqui muitas questões sobre a aprendizagem, do que a gente sabe a respeito da aprendizagem presencial e da aprendizagem em contextos online, mas que a gente não tem pesquisas ainda para responder, né, com certeza, de forma conclusiva, sobre como está sendo no ensino remoto. Sim, existe uma diferença, né, muito grande de como que as crianças estão absorvendo, né, todo esse conteúdo, né? Ministrado. Perfeito. E assim, só para a gente ter um pouco mais ainda de clareza de que cenário é esse que nós estamos vivendo, né? A Unesco, lá em abril, ela chegou a fazer uma pesquisa estimando que 1,5 bilhão de alunos de diferentes modalidades, então desde o ensino infantil, educação básica de modo geral, até o ensino superior e a pós-graduação, estavam sendo afetados com o fechamento de escolas, universidades, faculdades no mundo inteiro. Então é muita gente fora dos espaços educacionais, certo? Uma outra questão é que o acesso entre os países à internet, as tecnologias da informação, são muito diferentes. A gente tem dados deste ano, por exemplo, do PNAD, né, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nos mostra que cerca de 79, quase 80% dos lares brasileiros têm algum tipo de acesso à internet. Só que esse acesso à internet, quando a gente vai ver quais são os dispositivos que permitem esse acesso, a maior parte, 90% desses lares, se dá por celular. Sim. E por pacote de internet, com as limitações que a gente conhece desses pacotes de dados, né? Então, qualquer sistema de ensino tem que estar diante desse imenso desafio tecnológico, desse desafio da acessibilidade, né, a esses alunos. A presença de computadores em lares brasileiros não chega nem a 50% dos lares, 48% dos lares têm algum computador, algum microcomputador, um tablet, para acesso a esses conteúdos, a essas atividades de ensino. E se a gente pensar em termos de zona rural, isso é ainda mais limitado, porque às vezes não temos 4G, né? Não temos um outro tipo de acesso à internet móvel nessas localidades. Então, tem muita gente fora da escola no momento em que nós estamos aqui dialogando. Sim.
Tanto é que no passado a maioria dos cursos eram feitos por televisão, telecurso, né? A TV Escola, a Universidade Aberta do Brasil faziam curso numa segunda fase por televisão e numa primeira fase ainda por correspondência. Sim. As modalidades de ensino à distância que nós tínhamos, né? Então, é um cenário desafiador e é muito importante deixar claro, esse é o meu ponto de vista, inclusive como pesquisador da educação, como psicólogo, de que as crianças não terem acesso à educação neste momento é muito pior que elas ficarem um ano sem estudar, né? Ou seja, elas não terem algum tipo de acesso à educação é o pior cenário possível. Uhum. Sim. Então, a gente tem que garantir algum tipo de acesso a essa educação. Eu não apoio, de repente, a ideia que algumas pessoas têm, às vezes por ignorância, às vezes por receio mesmo, de que as crianças, então, não devem estar em um ensino remoto. Não. Elas têm que estar em algum tipo de ensino remoto, porque os atrasos que podem surgir são muito maiores. O que a gente tem de estudo é, por exemplo, as crianças que ficam um mês de férias nos Estados Unidos, no Brasil, as férias escolares. Esses períodos de férias escolares, para o aluno retomar as atividades, conseguir novamente estar em prontidão para os processos de ensino e aprendizagem, requer todo um começo muito bem planejado de semestre, de bimestre, de sondagens educacionais para saber em que ponto, de fato, aqueles alunos estão começando após as férias. Então, imagine agora como nós não estaremos, né? Sim. E de uma forma geral, né, assim, existem essas diferenças, né? Como que a neuropsicologia, como a neurociências, ela entende a aprendizagem e como que a gente pensa, apesar de não ter, né, ainda dados suficientes para avaliar, né, a aplicação realmente do ensino remoto na criança, né, atualmente, né? Então, como que ocorre a aprendizagem, de uma forma geral, para a gente pensar um pouquinho como que está ocorrendo no ensino remoto, né? Perfeito. Bom, vamos começar assim por um conceito mais geral de aprendizagem, né? O que seria a aprendizagem? A aprendizagem é qualquer processo, né, que um organismo vivo tem de adquirir mudanças permanentes no seu comportamento, né? É importante a gente assinalar isso, porque o nosso comportamento pode mudar em função da idade. Isso não significa necessariamente aprendizagem. O nosso comportamento pode mudar com o envelhecimento, né? O envelhecimento biológico, por condições de lesão, a gente que estuda neuropsicologia, né? Flávia, Marina. E isso não significa aprender, né? Aprender é uma mudança permanente que acontece nesse organismo e que não é devido a processos biológicos de amadurecimento ou outras condições, né, biológicas de organismo. Só que isso não significa que a aprendizagem, que essas mudanças permanentes que ocorrem no comportamento, não perpassem um aspecto neurobiológico, né? Ocorrem mudanças em termos de conexões, sinapses, o fortalecimento de conexões no nosso cérebro é o substrato para essa aprendizagem, né? Agora, por cima desse substrato e através dele, ocorre a interação social. Ocorre as situações específicas que nos permitem aprender com essa situação, que podem ser situações formais ou informais. Na escola, são situações formais, ou seja, situações estruturadas, pensadas
e testadas anteriormente para ocorrerem daquela forma. Então, a gente ensina a leitura de uma determinada forma, a escrita de outra forma, né? São bastante correlatas essas duas, a matemática, outros processos de raciocínio, né? Todos eles dependem de situações estruturadas para esse aprendizado. E é aí que entra a questão do conteúdo e do professor. A que tipo de conteúdo nós expomos as nossas crianças, os nossos jovens, nos cenários educacionais, em qualquer modalidade que seja. A gente expõe ele aos conteúdos que nós consideramos relevantes dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura. Por isso que esses conteúdos variam muito ao longo da história, né, do tempo. Então, a aprendizagem todo organismo vivo tem essa capacidade, né, de aprender e modificar o seu comportamento em função daquilo que foi aprendido. A gente passa a pensar de maneira diferente, a gente passa a sentir de uma maneira diferente, a gente passa a agir de uma maneira diferente, conforme o aprendizado, né, que nós tivemos. Sejam de conteúdos, conhecimentos, eu agora sei, eu agora conheço como funcionam as coisas, seja em termos de habilidades. Eu agora sei como fazer, eu agora entendo o quanto que eu agir de uma determinada maneira vai promover determinadas consequências neste ambiente, ou consequências para mim mesmo, para o meu ambiente interno, para o meu organismo, né? Então, de uma forma geral, sem entrarmos em teorias muito específicas, esse conceito mais funcional de aprendizagem cobre isso. Um detalhe do ambiente é que ele tem que ter regularidade para o sujeito aprender. Se não for algo regular, for algo muito pontual, a gente não pode garantir que a mudança que aconteceu no comportamento do indivíduo veio de um processo de ensino ou veio de um ambiente específico, de uma situação específica ali, né? Então, tem que ser uma situação com regularidade, que não ocorra no único momento, né? E a maior parte dos processos de ensino visam essa questão de expor sistematicamente o sujeito a oportunidades de mudar o seu comportamento e, consequentemente, aprender. E aí cada um vai absorver de alguma forma essas mudanças, né? Parcialmente, totalmente, com proficiência, com fluência, com ilusão de fluência. Às vezes a gente acha que aprendeu. E aí, quando a gente vai para a prova... E, na verdade, não aprendeu, né? Não aprendeu tudo que era esperado, pelo menos, né? E aí, assim, como que a gente pode pôr essa ideia, né, da aprendizagem nesse ponto de vista, né? Eu penso bastante, assim, nas crianças, pelo menos nos anos iniciais, que não têm uma proficiência ainda, por exemplo, da leitura, e até mesmo da educação infantil, né, do último ano, que vai migrar aí para um primeiro aninho ano que vem, que precisa desses recursos, né, anteriores estimulados para a aquisição de leitura, de escrita, né? E como que fica tudo isso nesse contexto pandêmico? Perfeito, né? Nesse contexto pandêmico, eu acho que um grande desafio é a educação infantil, né? O ensino fundamental, principalmente, ele, sem dúvida, é muito mais afetado. Porque já há muito tempo existe uma resistência, né? E genuína, claro, fundamentada, para que a educação infantil, o ensino fundamental, ele não seja substituído ou parcialmente substituído pelo ensino à distância, né? Em termos de quanto é enriquecedor o ambiente escolar, o quanto é enriquecedor, principalmente para o aprendizado nos primeiros anos, seja de qualquer habilidade que esteja falando, leitura, escrita, resolução de problemas,
pensamento matemático, né? O quanto que é importante a interação social. E ela é, inclusive, proporcionalmente muito maior nessas etapas do ensino. Eu diria que a interação social ocupa 70, 80% do tempo da escola para a educação infantil, para o ensino fundamental 1, por exemplo, e aos poucos vai se diminuindo isso por mais aulas, mais disciplinas, uma exposição maior a conteúdos escolares, né? E aí as crianças, elas vão proporcionalmente se adaptando a esse aumento de carga cognitiva, que significa aprender mais coisas, né? As teorias da carga cognitiva, elas são muito importantes para a gente entender isso, né? O que seriam essas teorias? O tanto de memória que eu tenho que usar, o tanto de recursos atencionais que eu tenho que utilizar, de engajamento, de motivação interna, autodirigida, voluntária, para aprender um volume imenso de informações que estão ali diante dos nossos alunos no ensino fundamental 1, aí vão crescendo ainda mais no 2, vão substancialmente aumentando no ensino médio, né? E há um limite, né, muito grande da nossa memória. A gente sabe que a nossa memória online, né, a nossa memória de trabalho, que a gente chama, ou operacional, ela é a nossa capacidade de processar no aqui e agora, no presente, as informações que nos chegam. Enquanto nós estamos conversando aqui, ou assistindo a live, interagindo, nós estamos processando informação na nossa mente, também em tempo online. E a gente tem um limite do que a gente consegue processar, né? E há muitos conceitos ou conceitos complexos, às vezes até para e fica viajando naqueles conceitos, tentando elaborá-los, adaptá-los a esquemas prévios que nós tínhamos, a ideias anteriores que nós tínhamos, até convencermos de que é necessário realmente mudar as ideias anteriores. Então, há um limite de elaboração que passa por essa memória de trabalho, essa memória operacional. E o interessante é que desta memória do aqui e agora pode durar somente o tempo em que a gente esteja mantendo essas informações para pensar sobre elas, ver se são úteis ou não, queremos mudar o que pensávamos, sentíamos sobre o ensino nesse momento ou não, depois elas podem ser descartadas, esquecidas. Ou elas podem se tornar memórias de longo prazo. Memórias que vão durar por dias, semanas, meses, quem sabe a vida inteira. Certo? E a gente não tem limite dessas memórias de longo prazo, mas a gente tem limites muito claros, muito conhecidos na neuropsicologia, né, na psicologia cognitiva, para essa memória online. E online aqui não estou me referindo ao fato de estarmos conectados, não. Se tivéssemos no presencial, vale a mesma regra. É limitada essa memória nossa, né? E exige isso. Exige um ato voluntário, consciente, de prestar atenção a essas informações. Ou de se distrair por inúmeras outras coisas, questões, né? E agora imagine isso na criança, que sabe que a memória de trabalho dela não está pronta, muitas vezes, para ficar ali 1 hora conectada no computador. Talvez nem 20 minutos. 20 minutos já seja o máximo para aquela criança. Né? Para nós adultos, também tem essa situação. Para a gente se engajar durante 1 hora numa live, não é uma coisa fácil. Quem dirá, e aí a gente já sabe, em termos de desenvolvimento cognitivo, né, a nossa especialidade aqui, uma criança. Uma criança pequena, ou mesmo um pré-adolescente, um adolescente.
Até porque essa memória de trabalho, ela vai se desenvolvendo, né, Flávia? E a gente sabe que ela só vai estar completamente amadurecida na segunda década de vida. Então, com os 20 e poucos anos de idade. Já passamos dessa fase aqui, nós três. Mas e os adolescentes? Graças a Deus. Mas não adiantou muito, viu, Thiago? Exatamente. A memória ainda continua curta. Sim, e aí a gente precisa usar recursos ao nosso favor, né? Anotação, a gente não saturar essa memória, de fato, enquanto estamos aprendendo, né? Então, assim, acho que eu respondi alguma coisa da sua pergunta, se você quiser ou aí aprofundar. Eu fico pensando assim, como que a gente pode, né, considerando esses aspectos, né, tanto da capacidade atencional como da capacidade de memória, né, e o quanto que isso é influenciado, baseado nos aspectos do neurodesenvolvimento, né? Então, como que a gente pode facilitar mais esse processo no ensino remoto especificamente, né? Porque a gente vê algumas escolas, e a gente tem relato dessas escolas, né, com uma sobrecarga muito grande nesse momento, né? Então, assim, muita atividade, muito conteúdo, o tempo todo em aula, e algumas escolas com uma ausência muito grande, né? Então, quase nada do ensino remoto, quase nada do tempo daquilo que seria proposto presencialmente, né? Então, pensando nesses aspectos, na base neuropsicológica mesmo, né? Como que a gente pode facilitar esse processo? Sim. Bom, eu vou começar primeiro assim, falando que não é só suficiente o objetivo grande que as escolas, que as instituições educacionais têm de ensinar a gente a aprender, né? Ou seja, estarmos com habilidades e competências preparados para aprender, como também é preciso a gente desaprender e reaprender, né? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente estar aberto a novas oportunidades de aprendizado. E é isso que o ensino remoto, neste momento, significa. Desaprender para reaprender. Porque nós viemos ao longo de anos de escolarização ou de ensino universitário aprendendo a aprender de uma forma. Sentados nos bancos escolares, com livros didáticos que pudéssemos manusear ou carregar para os nossos lares, para as nossas casas, tendo acesso ao professor durante 5, 6, aí do tempo integral até 8 horas, né? De acesso ali aos professores. E agora a gente não vai poder transferir o cenário o cenário tradicional, vamos dizer assim, cenário conhecido, para dentro das nossas casas. Até porque não é possível, né? Quantos de nós aqui não temos desafios de trabalharmos no home office? Trabalharmos dentro de casa? Imagina você ficar, né? Como foi a experiência, eu sou professor universitário, então a gente migrou para um sistema de ensino completamente síncrono, mantendo os mesmos horários com os alunos, mas o quanto que é desafiador você organizar a sua casa para ficar durante 5 horas conectados com alunos, com diferentes alunos, né? Então, eu acho que assim, a gente está num momento de transição. A gente tem que ensinar o aprender a aprender de novo. E para isso, a gente tem que desaprender, né? Para se abrir para o novo, para esse processo de aprendizado. Então, as escolas estão num momento muito importante, assim como as universidades, constantemente aperfeiçoar esses processos de ensino e, consequentemente, isso terão reflexo para os processos de aprendizagem dos seus alunos, né? Então, assim, um ponto que eu acho que é muito importante, né? Então, a gente discutiu aqui que é a memória. Se há um limite na capacidade de memória, esse limite é claro,
a gente tem que diminuir o conteúdo. Até porque eu não conheço nenhum ensino à distância, não estou nem falando de ensino remoto, né? Mas pegando já conhecido o ensino à distância, que exija que o aluno se conecte durante 4 horas por dia no computador. Você conhece, Flávia? Eu não conheço. Justamente a característica do ensino à distância é o aluno poder, no tempo dele, acessar os conteúdos, né? No local que ele desejar, no tempo que ele desejar, salvo quando tem alguma interação já agendada por horas específicas para essa interação. Então, do que a gente conhece, que é o ensino à distância, não dá para fazer um ensino remoto conteudista demais, que vai exigir demais da memória desses alunos por longos períodos de tempo em atividades síncronas, em atividades de tempo real. Esse eu acho que é um primeiro ponto. Né? O segundo ponto, ainda dentro dessa questão da nossa memória, né, é que a gente precisa trabalhar muito com mapas mentais, com resumos para os alunos, com sínteses para os alunos, no sentido deles se guiarem através desses resumos e dessas sínteses e depois colocarem esse conhecimento nos poucos momentos, digamos assim, as horas que eles terão especificamente de interação com professores e outros colegas. Isso eu acho muito mais factível, muito mais possível, né? Então, que seja 1 hora por dia, que seja 2 momentos de 1 hora por dia, para que aí esteja numa atividade, mas que houve um preparo para essa atividade. Porque a gente também está acostumado, o que é o desaprender? A gente está acostumado muito a ser um aluno passivo, a ser um aluno dependente. Eu pego meu caderninho, minha mochila, entro dentro do carro ou dentro do transporte público, chego na escola, sento na cadeira, vai começar ali o aprendizado. No ensino à distância não é assim também. No ensino remoto, Você não. cria mais autonomia, né, nesse processo, né? Então tem que ter o momento do preparo, né? Como exigirmos isso das crianças sem termos mediadores dentro de casa? Impossível, né? Eu não vejo como. Eu faço atendimento online de crianças, você também e a Marina. A gente precisa que os pais até lembrem as crianças que é hora da terapia, que é hora de se conectar. Né? Por mais que a gente vá ali tentando desenvolver com elas, de reconhecerem aquele momento, delas mesmas se conectarem, a gente só tem uma garantia de que elas vão se conectar no horário, porque temos um adulto a quem recorrer. A escola também vai precisar desses pais para isso, né? Ou qualquer outro mediador responsável que esteja ali junto. Isso é dependente da idade, né? Conforme a responsabilidade e a autonomia, vai precisando menos que essa figura esteja ali supervisionando ela, né? Saindo dessa questão da memória, uma dimensão muito importante, né, é o estilo de aprendizagem. A gente volta a discutir a diversidade na educação. Né? Eu acho que esse momento também é muito oportuno porque ele só mostra todos os pontos, todos os nós que a educação sempre teve. Todas as dificuldades que sempre existiram, que a gente sempre tentou superar. A diferença é que agora ela está numa nova roupagem. E talvez seja o nosso cisne negro, né? Usando lá a expressão dos economistas. Seja um momento imprevisível, capaz de promover uma mudança. Uma mudança educacional, uma mudança que possa ser permanente. Não falo no sentido do ensino remoto, mas que ao voltarmos para a escola, a gente questione o modo de aprender e aprender que tivemos até hoje. E possamos desaprender para reaprender algo novo, formas novas, né?
E aí, em relação a esse estilo de aprendizagem, a gente tem que identificar, e isso o pessoal, pelo menos do ensino à distância, já avançou bastante do que a gente, aí eu me incluo, né? Que está no ensino presencial há bastante tempo, embora também já fui tutor de ensino à distância, também já trabalhei com mais de 500, 600 alunos no ensino à distância, a questão dos estilos de aprender, né? Por exemplo, vão ter alunos que vão ser isolistas, né? Que eles vão querer conhecer primeiro o contexto global daquilo dali, entender a teoria que está por detrás, antes de entenderem os detalhes específicos ou práticos daquilo. Assim como nós vamos ter alunos mais serialistas, né? Ou seja, que funcionam no passo a passo. Eles vão avançando por tópicos. E às vezes, quando a gente organiza uma disciplina, a gente está preocupado nos tópicos. O tópico do mais simples para o mais complexo, mas tem essa necessidade de alguns alunos que precisam de uma visão geral antes de irem de passo a passo, de pedacinho a pedacinho, porque é o estilo cognitivo deles. Eles até já costumam indagar mais disso. Mas por que a gente está aprendendo isso? Isso vai me permitir saber o que depois? Não viu ainda o que é, mas já quer saber o porquê daquilo. Aonde é que vai dar aquele processo de ensino? Né? Então tem essa questão, e aí vai variar muito, né? As teorias de estilos de aprendizagem. Tem a questão do convergente, que é uma pessoa mais disciplinada, né? Gosta mais do raciocínio lógico, que quer saber com certeza os conceitos, que venham com definições. Professor, onde é que eu leio isso? Onde é que eu encontro isso? Né? E aquele que tem um pensamento mais divergente, né? Mais criativo. Mas, professor, isso que você está dizendo se aplica também a tal coisa? Isso que você está trazendo aí para mim, será que não tem relação com o filme que eu assisti? Então, tem um pensamento mais divergente, não fica focado no conceito ou na lógica somente da aula em si ou da proposta que o professor pensou para aquele momento. Ele já vai estabelecendo outras pontes, né? E aí varia, né? Tem teorias que falam de teóricos, pragmáticos, reflexivos. O importante é a gente ter esta noção de que existem diferentes estilos. E nos nossos conteúdos, nas nossas aulas remotas, a gente não pode ficar só dando ênfase a um pensamento convergente, ou só um pensamento divergente, ou só um pensamento holista ou serialista. A gente tem que envolver vários desses momentos e componentes, né? Então, esse é um outro ponto que a gente traz para o ensino remoto. E a atenção, que eu vejo que a gente estava falando aqui antes no chat da atenção, né? A atenção é aquela questão de que nós temos um limite atencional também, a gente consegue ficar no máximo 15, 20 minutos completamente imersos em alguma coisa interessante para a gente. E aí o interesse, ele é muito individual, né? O professor pode tentar começar com algo que desperte curiosidade, pode passar um vídeo que antecipe de alguma forma o conteúdo que está por vir, né? Ou apareça com algo que surpreenda os alunos para resgatar essa atenção. Isso tem a ver com as estratégias de engajamento da nossa audiência, né? Às vezes pode ser por meio de enquetes, às vezes pode ser por meio de momentos de trabalho em grupo, de divisão das salas online em grupos de discussão menores a cada intervalo de 20 minutos. Enfim, são questões que ajudam nessa economia da atenção, porque a atenção vira a principal moeda de valor nesse mundo de aprendizado que está virando cada vez mais comoditizado, né? Commodity, ou seja, algo já pronto, já entregue. Tem escolas comprando conteúdos, né? Então, a gente precisa ter uma curadoria desses conteúdos, adaptar as necessidades dos nossos alunos, ter um trabalho pedagógico muito importante por detrás do tipo de conteúdo que a gente vai prover os nossos alunos.
sem desvalorizar o papel inventivo, atualizador, sensível e de sabedoria que esse professor já tem acumulado no ensino desses mesmos conteúdos, né? Então, é assim, é uma nova forma de aprender, Flávio. Eu só posso definir dessa forma esse ensino remoto. E aí, se vocês concordarem, poderia abrir para mais perguntas ou as Exatamente. foram resumindo. Você anotou? Me ajuda. Pode. Pedir ajuda aqui. Eu fui anotando as perguntas ao longo e a gente tem mais ou menos uns 15 minutinhos. Dá para me ouvir? Dá. Tá? Tá. Então, uma das perguntas foi como que ocorre, né, considerando a relação do professor com o aluno, né, com uma experiência contínua, né, psíquica. Então, como que ocorre a aprendizagem com essa ruptura? Sim. Bom, é aquela questão, né, que nós já vínhamos discutindo. Essa aprendizagem, ela vai ocorrer porque qualquer ambiente que seja estruturado para o nosso aprendizado vai permitir mudanças permanentes no nosso comportamento, readequações de conteúdos. A grande questão é como estamos fazendo isso. Se a favor do funcionamento do nosso organismo, dos estilos de aprendizagem dos nossos alunos, respeitando as diferenças de idade e os limites tecnológicos, né, do ensino à distância, na sua modalidade remota, ou se estamos desconsiderando tudo isso e só fazendo uma adaptação da sala de aula e dos horários escolares para essa modalidade. Então, ela perpassa isso, a gente ser, como professores ou como sistema educacional, um andaime para que os nossos alunos saiam do limiar de inatividade ou que ainda não estão despertos e estimulados para um novo conteúdo e habilidades, para entrar no mundo da aprendizagem, para entrar no modo do aprender, né? Então, depende da gente dar esse conhecimento que a gente foi aqui pincelando, porque tem muitos outros detalhes, né, ao nosso favor. E a Vânia vem perguntando, acho que ela quem fez até essa outra pergunta, né? Os vínculos foram rompidos, né? Como você já tinha mencionado. E também entre o professor e o aluno. E como que recuperar esses vínculos? Porque pensando assim, eu tenho um filho pequenininho, né? Então, ele teve 1 mês e pouquinho de aula com a professora também. Então, até esse vínculo, né, a se formar, ainda mais educação infantil, que é bem mais moroso, né? Dependendo do tempo que está na escola. Então, como recuperar esse vínculo? Essa é uma questão muito importante. Todo fechamento de escolas não rompe somente os vínculos com a escola e com os colegas. Tem estudos de fechamento de escola mesmo de 2 semanas, em que o tempo de interação, de conexão das crianças com outras pessoas que não só os familiares, reduz em mais de 80%. Né? Então, o quanto que essas crianças não estão perdendo com isso, né? E a gente tem os limites dessa interação. Infelizmente, a maior parte dela ocorre através da tecnologia apenas, né? E a gente precisa resgatar esses vínculos na volta para esse ensino, não só presencial, mas também nas suas modalidades remotas, né, de ensino remoto intencional. Tem que ter um tempo para o aluno conhecer o seu professor, conversar com o seu professor, expor os seus sentimentos, as suas angústias, porque a gente só estabelece vínculo quando a gente tem empatia pelo outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente entra em contato com os sentimentos, com as expressões da outra pessoa, né? Com a voz dela, principalmente quando a gente está falando de criança, né? Já que, por hora, o toque não é possível, né? Aí, o toque também é fundamental, né? Essa coisa da ternura. Mas, às vezes, a ternura também aparece na fala, às vezes a ternura também aparece desenho que eu fiz para a professora, ou em algo que a professora fez pensando em mim em especial. A própria Vânia, que está aqui, ela é muito terna com os alunos dela, né? Assim, com os alunos maiores,
ela manda beijo, né? Põe bonequinhos na sala de aula para falar com os alunos maiores. Isso é um cuidado, é você não estar só como um transmissor de conhecimento, mas também um transmissor de valores, de sentimentos, né? De um espelho para aquelas crianças, né? Isso é muito importante, a ternura do olhar, né? Com certeza. E talvez, assim, no ensino remoto, propor para essa formação do vínculo uma ideia, né, de um atendimento individual do aluno, quando o professor está ali apenas com ele, né, já que a gente não pode se tocar, a gente não pode se aproximar e continua, então, o ensino remoto, pode ser uma ideia, uma estratégia, não? Com certeza, com certeza. A gente tem que, de alguma forma, se adaptar, né, a essa situação. Tinha uma pergunta aqui que eu acho importante, não sei quanto tempo a gente ainda tem. Tem um pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Que eu quero falar das escolas públicas, né? Porque a gente está falando da aprendizagem remota de modo geral e a gente começou falando dos desafios do cenário educacional, dos desafios. Então, a escola pública, ela precisa de cuidados intencionais e de políticas direcionadas para as escolas públicas. Não dá para a gente ficar do jeito que está, fingindo que estamos mantendo as aulas quando os nossos alunos não estão tendo contato nem com os conteúdos escolares, nem com os próprios colegas ou muitas vezes os professores. Tem muitos professores heróicos que estão reinventando a escola pública da noite para o dia, né? Que estão ali criando outros instrumentos, dando o seu próprio celular, o seu próprio número pessoal para conversar com os pais desses alunos. Já se pensou em programas de televisão, né? Então tem que se pensar na realidade. Qual é a realidade educacional, a realidade de acesso que nós temos? Nós temos uma realidade de acesso, como eu falei, em que quase 80% dos lares brasileiros têm um acesso à internet limitado e através de celular. Então, para os alunos de escolas públicas, tem que ser dado suporte e infraestrutura. Tem que se oferecer os aparelhos, tem que se oferecer os pacotes de dados, tem que se chegar com os materiais até as casas desses alunos. Porque muitos, às vezes, não tem nenhum local onde o correio chega e entrega esses materiais. Isso é a ausência das políticas públicas. A educação como um bem público, ela tem que ser de prioridade dessas instituições públicas. Tem que se dar as condições, né, para que esses alunos tenham um acesso digno. E eu também me preocupo com os professores, tanto da privada quanto da rede pública neste momento. A gente fala do aprendizado remoto, mas ele não se faz sem a valorização do docente. E quantos não estão sendo demitidos, redução nas suas jornadas de trabalho, às vezes sendo incompreendidos pelas famílias que acham não vou pagar porque eu estou fazendo a função que era do professor, né? E não é isso que está acontecendo, né? Os professores estão sim trabalhando bastante, tentando se reinventar e aprender esse novo modo de ensinar que todos nós fomos pegos aí de surpresa, né? Olha lá, ó. Já vai para ministros da educação. E esse tem doutorado. Olha, eu posso atestar. Ti, tem mais duas perguntas. A gente tem uns 6 minutinhos só. Bom, nossa impressão foi que já tinha acabado o tempo. Não, tem uns 6 minutinhos. Vamos ficar aqui com elas, porque acho que não vai dar mais tempo para outras. Uma é como que fica, eu acho esse tema um pouco extenso e talvez na nossa próxima live a gente consiga também contemplar ele. Com as crianças com dificuldade de aprendizagem. Né? Como que ficam essas crianças, né, nesse processo, enfim. Olha, quando a Flávia e a Marina me convidaram para fazer essa live, eu já falei, meu Deus, olha o nome do tema, né? Como ocorre o aprendizado no ensino remoto. E o aprendizado, ele é muito diverso, né? Tem também essa questão das dificuldades de aprendizagem. E elas acabam já sendo, muitas vezes, negligenciadas no ensino presencial. Imagine no ensino remoto, né? Porque a grande diferença
dificuldade que está por detrás dessas questões é que a gente pensa sempre o ensino para o aluno mediano, para o aluno padrão, né? Nunca para o aluno que tem altas habilidades ou superdotação, nem nunca para o aluno que tem dificuldades ou deficiências constitucionais, né? Então, tem que estar dentro do plano educacional dessa escola como vai se dar o trabalho com esses alunos. As escolas estão tão sobrecarregadas em correr quanto tempo para se adaptar para o padrão do aluno, para o aluno mediano, que agora estão voltando o olhar para essa questão das dificuldades de aprendizagem, né? Então, esses alunos vão requerer as mesmas adaptações, as mesmas flexibilizações que a gente já vem falando há bastante tempo que são necessárias. O respeito às suas diferenças. Elas não podem receber o conteúdo da mesma forma, né? Elas têm direito à mesma qualidade, mas não necessariamente a mesma forma a esse conteúdo. Elas precisam de um conteúdo customizado, adaptado às suas necessidades. Inclusive, elas vão precisar de mais mediadores. Se os alunos padrões, digamos assim, vão requerer 1, 2 horas de trabalho, esses alunos vão requerer individualmente muito mais dos seus professores e instituições educacionais. E aí entra, claro, né, a questão que a gente já sabe, são dificuldades de leitura, são dificuldades de atenção, né, são dificuldades auditivas, né, num limite da visão, tem que se fazer as adaptações que são necessárias, né, para esses alunos, garantir os intérpretes de Libras, garantir, né, que o conteúdo que for visual ele seja áudio transcrito, né, seja convertido na modalidade auditiva para os alunos que têm dificuldades na visão e assim por diante dentro das especificidades de cada uma das dificuldades que a gente conhece, a deficiência intelectual, né? O tipo de ensino que vai requerer adaptar dos conceitos, das práticas, das atividades para esses alunos. Colocar eles só de frente com a tela não vai adiantar, né? Já não está adiantando para os alunos que não têm algum problema neste sentido. Imagine para os outros que tenham alguma limitação. Perfeito. Ai, Tiago, que pena! Já deu tempo e a gente tinha tanta coisa ainda para saber, para ouvir. Foi maravilhoso o nosso papo de hoje. Você, como sempre, muito bom, muito pontual, sensível, né, às diversas situações, muito claro, objetivo, né? Foi uma honra ter você aqui hoje. A gente só tem a agradecer, né, pelo aceite desse convite, pelas contribuições. Eu acho que os profissionais da educação precisam, né, desse apoio. As crianças também precisam desse suporte a longo prazo, né? Quer falar alguma coisa, Mara? Deixa eu agradecer ao Ti, porque ele é nosso amigo, então, doutor Tiago. Mas agradecer mesmo pela disponibilidade e por todo mundo que participou, embarcou aqui no nosso projeto, na nossa ideia. Como a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova, hoje eu aprendi a fazer uma live no Instagram. Isso aí! E nós também, tá? Então, eu acho que foi um ótimo começo estar na presença de amigas, de pessoas tão queridas que estão nos assistindo, né? Espero ter contribuído de alguma forma e são questões que estão, assim, latentes na gente que é professor, que é educador também, ou que é psicólogo e lida com questões educacionais, né? A gente está preocupado com a qualidade do ensino. A gente está preocupado com as crianças, adolescentes, com os nossos filhos, com os nossos familiares. E eu acho que assim, a mensagem final que eu quero deixar é de esperança, né? Todo o processo que é transformador e ele é repetitivo, como a gente estava dizendo, regular, como a gente estava dizendo, ele vai promover mudança. A questão é a gente aproveitar para serem mudanças que melhorem a educação
e não mudanças que piorem a educação, por um ensino que seja transformador e não deformador. Então, a gente também tem um papel muito ético em passar este momento, né? Olha, temos 8 segundos. Muito obrigada, Tiago. Muito bom te ouvir, viu? Um beijo. Beijos.